Boa noite a todos os irmãos, graça e paz. É sempre um prazer poder compartilhar a palavra do Senhor e que hoje venhamos ser abençoados pelas Sagradas Escrituras. Abram suas Bíblias no Evangelho de Mateus, capítulo 7. Iremos ler do verso 15 até o verso 23. O Evangelho de Mateus, capítulo 7, versos 15 a 23. Livro de Mateus, capítulo 7, versículo 15 a versículo 23. Assim diz a santa palavra de nosso Senhor Jesus Cristo. Acautelai-vos dos falsos profetas que se vos apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. Pelos seus frutos os conhecereis. Colhe-se porventura uvas dos espinheiros ou figo dos abrolhos? Assim, toda árvore boa que produz bons frutos, porém a árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa produzir frutos maus, nem a árvore má produzir frutos bons. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Assim, pois, pelos seus frutos os conhecereis. Nem todo o que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. Muitos naquele dia hão de dizer-me, Senhor, Senhor, porventura, não temos nós profetizado em teu nome, e em teu nome não expelimos demônios, e em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, os que praticai a iniquidade. Vamos orar, irmãos. Deus Altíssimo, diante da tua presença, mais uma vez a tua igreja se apresenta para clamar pela tua misericórdia, pela tua graça, que o teu Santo Espírito possa quebrantar nossos corações neste momento e que possamos ser abençoados, que possamos ser nutridos pela sã doutrina, Pai, pelo teu são evangelho. Que venhamos cada vez mais ser homens, mulheres, jovens, cada vez mais santos e que sejamos, de fato, cristãos verdadeiros que venham glorificar e exaltar o teu grandioso nome. No nome do teu Filho Jesus é que nós te pedimos. Amém. Pois bem, irmãos, antes de adentrarmos de fato ao estudo, é importante nós levantarmos algumas informações do livro de Mateus. Mateus, ele é um dos apóstolos de Jesus Cristo e não temos muitas informações sobre Mateus. Mateus ele foi citado somente em dois momentos. O primeiro é quando Cristo chama e o segundo é quando é descrito o nome dele entre os apóstolos, quando ele é descrito no Evangelho de Mateus. E o livro, basicamente, meus irmãos, é estruturado em 5 grandes sermões. Creio os irmãos que todos sabem que Mateus ele tinha uma intimidade com Jesus Cristo, viveu com Jesus Cristo, acompanhou Jesus Cristo, e diante desse acompanhamento, diante dessa vida, ele registrou tudo que está no livro a qual leva o seu nome. A tradição antiga remete a autoria deste evangelho ao próprio Mateus. Como havia dito, o livro ele é separado em 5 grandes discursos. O primeiro vai falar sobre a justiça de Deus. Creio os irmãos que todos conhecem o Sermão do Monte ou o Sermão da Montanha, e o capítulo 7 faz parte desse sermão. O Sermão da Montanha, ou Sermão do Monte, ele inicia do capítulo 5 até o capítulo 7. E o tema qual nós lemos, do próprio capítulo 7 de Mateus, Jesus ele vai nos dar alguns avisos, algumas diretrizes para que os seus filhos possam identificar quem são os falsos profetas. Então nós iremos nos atentar no primeiro discurso, o Sermão do Monte, que vai falar da justiça de Deus, e nós iremos, através do capítulo 7, verso 15 até o 23, trabalhar esse conselho de Jesus para que venhamos ser edificados.
E por último, uma informação não menos importante, devemos também entender em qual contexto Jesus se encontrava. De forma simplificada, Jesus se encontrava quando o Império Romano dominava toda a região da Palestina. Então devemos ter em mente que naquele momento, o contexto de Jesus, a vida de Jesus, quem dominava o mundo, quem era a potência do momento, era o Império Romano. Meus irmãos, existe um livro com o nome Conectados, do pastor Natsan Matias. E esse livro, na primeira parte, ele nos traz algumas informações sobre a evolução da comunicação, da internet. Claro, ele vai iniciar nos primórdios da comunicação. Ele vai nos trazer algumas informações sobre a evolução do rádio, a evolução da TV e como essas tecnologias, esses meios de comunicação têm se avançado de uma velocidade extraordinária. E devemos também ter em mente de que, assim como ele trata no livro, esses meios de informação, assim, quando eles foram inventados, eles mudaram a mente de muitas pessoas. Eles impactaram a forma com que as pessoas, a forma como as pessoas pensavam, a forma como as pessoas agiam. Então devemos ter em mente que o meio de comunicação, ele é uma ferramenta de extrema importância e que alcança uma grande quantidade de pessoas. Devemos também ter em mente de que no rádio havia vários programas, havia na TV várias novelas, aonde a massa consumia essas informações e a massa como um todo, as pessoas como um todo, elas eram conduzidas de acordo com essas programações. Eu digo isso, irmãos, porque nós somos pessoas influenciáveis. De fato, é necessário nós estarmos sempre em comunhão com a igreja para que nós possamos ser influenciados pelos irmãos da fé. E na segunda parte do livro, que será a principal, a informação a qual nós iremos adentrar de fato ao nosso sermão, é que a segunda parte ele já vem trazendo uma ideia de que esses meios de comunicação têm sido usados, infelizmente, por muitas pessoas que propagam um falso evangelho. Em seu livro ele comenta também que, infelizmente, o neopentecostalismo, eles estão em todas as frentes, eles têm usado todos os recursos disponíveis e eles têm evangelizado de uma forma, infelizmente, incorreta. E nós devemos também ter uma visão de que isso faz-nos sermos vulneráveis a sermos também influenciados. Claro que ele nos dá uma informação também boa. Existe também, não somente nos meios de comunicação, seja a TV, seja o rádio, até porque hoje em dia o meio de comunicação mais poderoso ao qual nós temos é a internet. Nós estamos inseridos de forma imersiva dentro da internet. E a internet ela também mudou a nossa forma de viver, a nossa forma de pedir uma comida, a nossa forma de pensar, a nossa forma de nos expressarmos. Então, de fato, a internet ela tem sido uma ferramenta poderosa que, infelizmente, como traz o pastor Natsan, aqueles que não têm tido comprometimento com a palavra, eles têm usado de forma inesgotável todos esses meios de comunicação. E como eu disse anteriormente, pelo fato de nós sermos influenciáveis, infelizmente muitos cristãos têm se alimentado com falsos ensinos, seguindo falsos mestres e, consequentemente, meus irmãos, sendo falsos cristãos. Se nós nos alimentarmos com o evangelho falso, se nós nos alimentarmos com o evangelho sem poder, sem Cristo como centro, de fato nós não seremos seus seguidores. De fato nós não seremos os seus seguidores. E é interessante que essa questão de influência ela sempre existiu. E o público de Jesus naquele momento, de seus seguidores, é voltado mais para o povo judeu. Tinha muitos judeus naquele contexto, escutando os ensinos de Jesus. No início do discurso, do Sermão do Monte, ele vai nos dar várias informações, várias dicas, vários conselhos de como nós devemos nos portar diante da sociedade, de como nós devemos nos portar diante de Deus e como nós, como cristãos, devemos influenciar as pessoas que estão ao nosso lado. Então Jesus hoje, meus irmãos, quer nos alertar de que existem falsos profetas. Existiu na época de Jesus, existiu na época do Antigo Testamento
Nós vemos constantemente que, infelizmente, muitas pessoas têm se comprometido em deturpar a palavra de Deus. E o que eu quero trazer aos irmãos hoje é para que nós estejamos atentos. Porque Jesus quer nos alertar para que venhamos nos afastar desse tipo de ensino, nos afastarmos desse tipo de pessoa. Porque essas pessoas, elas irão nos levar justamente contra Deus, porque eles têm propagado um falso evangelho. E qual que é a proposta de nosso estudo nessa noite, meus irmãos? Jesus ele quer nos ensinar de forma clara que sempre existiu os falsos profetas, como eu disse agora há pouco, e que estamos infestados de ensinos. E esses mestres, infelizmente, eles têm nos conduzido a errar. E nesse capítulo, Jesus ele vai nos dar alguns parâmetros de como nós iremos identificar os falsos profetas. No versículo 15, Jesus diz o seguinte: acautelai-os dos falsos profetas que se vos apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. Pois bem, irmãos, no verso 15 nós já podemos tirar a primeira lição de nosso estudo. Precisamos nos protegermos dos falsos profetas. Quando ele nos traz essa ideia de falso profeta, no original seria pseudo, a palavra pseudo seria pseudo-profeta, falso profeta. E Jesus ele quer que nós quer nos mantermos fiéis a Ele, fazendo com que nossa mente esteja fora desses profetas, esteja fora desses ensinos. E nós precisamos, meus irmãos, ficarmos atentos. E eu trouxe alguns sinônimos da palavra de acautelai-vos, para ficar de forma muito mais simplificada e de uma forma muito mais entendível. Basicamente, a palavra acautelar, Jesus quer dizer, nós devemos nos defender, nós devemos nos proteger, nós devemos nos resguardar contra esse tipo de ensino. E claro que nós sabemos, como cristãos, que o inimigo de fato ele é astuto. E ele tem usado de mensagens sutis. É aquele famoso parece, mas não é. E o perigo de fato reside nesse parece, mas não é. E devemos também, meus irmãos, ter entendimento de que o verdadeiro profeta ele é levantado por Deus. Como é que nós conseguimos de forma simples identificar um falso profeta? É quando ele se levanta a si mesmo. Os verdadeiros profetas, Deus vai levantar. E os verdadeiros profetas vai proclamar a verdade de Deus. Os verdadeiros profetas vai anunciar o verdadeiro evangelho. Vai fazer o ide de Jesus. Já os falsos profetas não. Os falsos profetas irão usar o evangelho muitas vezes para ganhar lucros, para ganhar destaques, para ganhar dinheiro, para ganhar fama. E nós temos visto isso de forma massiva nas redes sociais. Quantas vezes nós nos deparamos com esse tipo de ensino falso? Quantas vezes nós nos pegamos vendo conteúdos que às vezes pensamos que é de Deus, mas não é. E um pouco mais à frente nós iremos entender porque nós nos deixamos ser levados pelo que vemos. Isso é triste porque Jesus sempre nos chama a termos um olhar para Ele, um olhar para a cruz, um olhar para Deus. Nós vemos constantemente Jesus dando conselhos, não só para os seus apóstolos, mas para todas aquelas pessoas que acompanhavam o ministério de Jesus. E parece que nós, em nossos dias, estamos inertes a isso, estamos tampando os nossos ouvidos e ignorando os avisos que Jesus tem nos dado. E isso é triste, meus irmãos, porque se de fato nós somos cristãos, nós devemos gerar os frutos, que iremos também falar um pouco mais à frente, que também é uma das formas de identificar o falso profeta, o falso ensino e aquelas pessoas que têm deturpado a palavra de Deus. A segunda parte do versículo 15, que Jesus nos dá, que se vos apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. Jesus descreve o falso profeta de um lobo vestido de ovelha. Ele diz que é uma ovelha, mas intrinsecamente em si, ele é um lobo. E temos uma ótima referência que nos ajuda a entender a seriedade de como Deus enxerga o falso profeta. Em Apocalipse, capítulo 13, versículo 11, diz o seguinte: de fato, essa é uma semelhança
que se aproxima muito dos lobos roubadores. Olha o que diz Apocalipse 13:11. A besta com os 2 chifres semelhantes aos de um cordeiro, porém falava como um dragão. Esse verso ele tem uma semelhança gigantesca. Jesus, através do seu apóstolo João, no Apocalipse, ele traz essa ideia de que haverá um cordeiro, mas que ele terá uma fala diferente, uma fala que não condiz com as suas características de um verdadeiro cordeiro. E isso, irmãos, nos conduz a estarmos atentos. 2 chifres semelhantes aos de um cordeiro, porém falavam como dragão. E é assim, meus irmãos, de forma sutil, que nós, às vezes, somos levados pelo engano. Kitemark comenta o seguinte: os falsos profetas, eles são personificados em filosofias seculares, teorias mundanas e conhecimentos que influenciam o pensamento e as ações das massas. Como eu disse anteriormente na nossa introdução, de fato os meios de comunicação, eles estão disponíveis, seja para induzir para o bem, seja para induzir para o mal. Só que devido à grande quantidade de um falso ensino, infelizmente as mentes elas têm se modelado com o que tem estado na moda, com o que tem estado em grande quantidade. Infelizmente nós seguimos moda. Nós seguimos influências de amigos, nós seguimos influências de colegas de trabalho. E no processo, irmãos, nós nem percebemos. E ao decorrer de nossas vidas, começamos a perder a nossa identidade em Cristo, e quando as coisas dão errado, pensamos que Deus nos abandonou. Ou quando as coisas dão certo, nós pensamos que nós conseguimos. Nesse processo de perder a identidade de Cristo, nós ignoramos o nosso Senhor Jesus. Nós deixamos Ele de fora. E isso, meus irmãos, tem acontecido. E Jesus nos chama hoje para que nós estejamos atentos a esse aviso, para que sejamos edificados, para que sejamos pessoas que estejam em alerta, porque de fato o mundo jaz do maligno. Se nós dormirmos, nós iremos perecer. Nós iremos ser levados não somente pela massa, mas nós iremos, meus irmãos, se tornar inimigos de Deus. E o perigo está nisto. E o profeta também ele é destituído de uma autorização divina. Quando eu disse anteriormente de que Deus escolhe o profeta, aqueles que se levantam a si mesmo, eles levantam sem uma autorização divina. E eles acabam trazendo as suas próprias mensagens e sempre dizendo ao povo que eles gostam de ouvir. Eu acredito que os falsos profetas, a maioria, eles têm uma boa comunicação, uma boa oratória, uma boa dicção, eles conseguem envolver seu público. E às vezes nós, como igreja, não temos as mesmas habilidades daqueles que têm propagado um falso ensino. Isso é triste, meus irmãos. Então, quando ele traz uma mensagem que o povo gosta de ouvir, consequentemente, nós iremos ser seguidores desses falsos profetas e, infelizmente, nós iremos seguir os seus ensinos e, consequentemente, nós iremos perder a nossa identidade em Cristo. Gostaria que vocês abrissem no livro de Isaías, capítulo 30, versículo 10. Isaías 30, livro do profeta Isaías 30, versículo 10. Como eu havia dito, de fato, os falsos profetas existem desde o Antigo Testamento. E o que diz o profeta Isaías, capítulo 30, verso 10? Eles dizem aos videntes, não tenhais visões, e aos profetas, não profetizei para nós o que é reto, dizei-nos coisas aprazíveis, profetizai-nos ilusões. Repetindo a segunda parte, não profetizeis para nós o que é reto, dizei-nos coisas aprazíveis, profetizai-nos ilusões. Meus irmãos, se nós pegarmos esse verso específico, verso 10 de Isaías 30, de fato, as pessoas elas desejavam ouvir coisas aprazíveis, coisas que massageasse o seu ego, suprisse as suas vontades egoístas. Então, desde o Antigo Testamento, nós percebemos que sempre existiu pessoas que têm propagado um falso ensino.
e têm recusado o ensino reto. E pede, profetizai-nos ilusões. Quando nós vemos falsos profetas, pessoas que sempre estão na mídia, sempre são atuais, infelizmente para alguns, né, porque algumas pessoas gostam, eles sempre profetizam ilusões. Eles sempre profetizam uma vida sem sofrimento, sempre profetizam bênção, sempre profetizam rios de dinheiro. E nós percebemos que essas pessoas que seguem esse fluxo do mundo têm gostado. Isso é triste, meus irmãos. Eu sempre comento, nós podemos sonhar, podemos ter os nossos projetos, mas sempre colocando Deus acima de todas as coisas. O verso que fala buscar primeiramente o reino e as demais coisas serão acrescentadas, ele tem sido invertido. As demais coisas têm sido primeiro. Deus tem estado em segundo plano, em terceiro, em quarto, em quinto. Quantas vezes nós pensamos, sonhamos, colocamos coisas egoístas acima de buscar a Deus. Partindo para o versículo 16 do livro de Mateus, versículo 7, ao qual nós estamos estudando. Pelos seus frutos os conhecereis. Colhe-se porventura uvas dos espinheiros, ou figo dos abrolhos? Assim toda árvore boa que produz bons frutos, porém a árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa produzir frutos maus, nem a árvore má produzir frutos bons. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Assim, pois, pelos seus frutos os conhecereis. E a segunda lição que nós extraímos, meus irmãos, do capítulo 7 do livro de Mateus é: precisamos identificar o falso profeta, buscando reconhecer qual o fruto que ele gera. Se é bom, se é ruim. Se é aproveitável, se edifica, ou se é um fruto que tem que ser descartado. Então o fruto ele vai revelar se a árvore é sadia ou se ela é uma árvore enferma, que tem um fruto imprestável. Então o fruto, Jesus ele nos dá essa forma de explicação justamente para exemplificar para os seus ouvintes de como nós devemos avaliar. E gostaria também de comentar, meus irmãos, que nós como cristãos, nós deveríamos ser muito mais críticos em muitas coisas que nós nos deparamos e colocamos os nossos olhos. Quando eu trago a palavra crítico, é crítico no sentido de nós sabermos analisar aquilo que tem entrado em nossas casas, aquilo que tem adentrado os nossos ouvidos, aquilo que tem estado diante dos nossos olhos. E só será possível se nós formos pessoas atentas e pessoas críticas a tudo que é nos apresentado neste mundo. Devemos ser, meus irmãos, críticos no sentido de sabermos o que edifica e o que não edifica. Jesus disse isso de forma categórica. O interior do homem reflete diretamente sua vida exterior. Então, em Lucas 6, verso 44, ele reforça sobre estarmos atentos e dar ouvidos para aquele que gera bons frutos. Assim diz o livro de Lucas: o bom homem do bom tesouro do seu coração tira o bem, e o mal do mau tesouro tira o mal. Porque a boca fala do que está cheio o coração. O falso profeta, meus irmãos, pode enganar por um tempo, mas não por muito tempo. Se nós formos criteriosos como cristãos, nós iremos perceber que muitas teologias que é nos apresentada sempre vai trazer um evangelho que é doce, é um evangelho fácil, é um evangelho que não está na Bíblia. Como o pastor disse mais cedo, de fato, há promessas, há palavras de encorajamento, há palavras que vão nos confortar em momentos de tristeza, mas se nós pegarmos o nosso Senhor Jesus, ele carregou a cruz, ele foi crucificado. A mensagem do evangelho é escandalosa para o mundo, mas para aqueles que esperam em Jesus, não. O evangelho ele é a nossa esperança, apesar de que nós devemos carregar nossa cruz, apesar das dificuldades, apesar de todas as coisas ruins que às vezes acontecem em nossas vidas, que possamos confiar em Deus e confiar sempre na obra de Cristo Jesus.
para que nós não venhamos nos perder, para que nós não venhamos nos acharmos como inimigo de Jesus. O termo fruto, geralmente ele inclui bem mais do que ensinos. Ele vai indicar de fato a conduta da pessoa de forma completa. No livro de Gálatas, no capítulo 5, vai trazer a ideia de frutos bons, frutos maus. Os frutos maus é o que é gerado da carne. Os frutos bons é o que é gerado do Espírito. Então, quando nós somos cristãos autênticos, cristãos que buscam a Deus cada vez mais, nós iremos gerar os frutos do Espírito e não da carne. Se nós prestarmos um pouco de atenção nesses falsos profetas, nós iremos perceber que eles geram constantemente os frutos da carne. Frutos que Deus condena. Frutos que Deus, assim como Jesus está nos dizendo, devemos nos afastar, devemos deixar de lado todo esse fruto ruim e essas pessoas que o carregam. Note, meus irmãos, que no verso 16 e no 20, Jesus ele dá uma ênfase, ele repete, pelos seus frutos os conhecereis, a parte A do versículo 16. E no versículo 20, ele reforça mais uma vez, assim, pois, pelos seus frutos os conhecereis. Então nós devemos ter em mente de que é pelos frutos que nós iremos identificar não só a pessoa, mas o seu ensino. E a sua vida também, a sua forma de lidar com as situações, a sua forma de apresentar a sua doutrina, de apresentar o seu ensino. Que sejamos, meus irmãos, crentes fiéis e que estejamos sempre atentos. E Ele nos chama a observarmos cuidadosamente esses frutos, para que não venhamos ser enganados e que o nosso progresso em Cristo possa ser assegurado. As consequências são amargas para aqueles que não somente propagam um falso ensino, mas também para aqueles que seguem um falso ensino. Dando continuidade em nosso livro, assim diz o versículo 21, nem todo o que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. Muitos naquele dia hão de dizer-me, Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome, e em teu nome não expelimos demônios, e em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim os que praticais a iniquidade. Pois é, meus irmãos, como eu comentei agora há pouco, aqueles que seguem os ensinos dos falsos profetas, o destino deles está no versículo 23, quando Jesus fala, então lhes direis, nunca vos conheci, apartai-vos de mim os que praticais a iniquidade. No 22, meus irmãos, quando fala muitos naquele dia, aquele dia de fato é o juízo. Todos irão comparecer diante de Deus para dar contas de todas as suas atitudes, de todas as suas palavras proferidas, de todas as piadas que não deveria ter saído de nossas bocas, de todos os olhares impróprios que nem deveria fazer parte de nossa vida, mas que possamos ter em mente de que, como cristãos verdadeiros, devemos nos afastar dos falsos ensinos e dos falsos profetas. Do verso 21 ao 23, contém uma diferença entre dois grupos de pessoas. O texto nos traz de forma implícita, ele não deixa tão claro. Mas hoje nós iremos aprender que, no versículo 21, que diz o seguinte, né? No 21. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Meus irmãos, a parte A do versículo 21, ele já vai nos trazer o primeiro grupo, que são aqueles que só falam. Aqueles que às vezes até proferem a palavra de Deus, aqueles que dizem que acreditam em Jesus, aqueles que dizem estar em Jesus. Então a parte A, ela vai nos trazer o grupo das pessoas que só falam. E a parte B do 21, Jesus ele dá uma resposta para esse segundo grupo. O segundo grupo quando fala, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que estás nos céus, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Então, o grupo B, digamos assim, em contraste com o grupo A parte B do 21 ele vai trazer os que fazem, os cristãos que professam Jesus,
que vive o evangelho, que busca mais de Deus, que busca santidade, que busca misericórdia, é esses que serão salvos, porque eles fazem a vontade do Pai. E não o primeiro grupo. O primeiro grupo, eles só usam o nome de Jesus, às vezes somente para preencher uma lacuna, porque não tem uma religião. Hoje nos deparamos com a situação de que existem cristãos protestantes não praticantes, que é esse grupo aqui. É o grupo que fala, mas nós não vemos frutos. Quando Jesus nos ensinou no 16, mais especificamente no 16 e no 20, para nós olharmos os frutos, para nós prestarmos atenção. E tudo que está sendo falado, meus irmãos, vale não somente para os falsos profetas, mas vale também para nós. Vale para todo aquele que está diante de Deus. E dando prosseguimento no 22, quando nós partimos para o 22, o 22 e o 23, ele vai reforçar o que foi dito no 21. Porque os profetas que se enquadram no primeiro grupo são profetas que só falam de Deus, mas não vivem o que Deus quer que eles vivam. Eles não vivem o verdadeiro evangelho. Esse é o perfil do falso profeta. E a palavra que eu disse inicialmente, pseudo, que é falso, ele também serve para ser unido com outras palavras. Existe pseudo-crente, falso crente. Existe pseudo-irmão, falso irmão. Quando eu trago essa mensagem, ela vale tanto para o falso profeta, quanto aqueles que não têm andado em conformidade com a palavra de Deus. No 22, muitos naquele dia hão de dizer-me: Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em Teu nome não expelimos demônios, e em Teu nome não fizemos muitos milagres? Os profetas, eles argumentam, dizendo que trabalhou para Jesus. Os profetas, naquele grande dia, que nós iremos prestar contas a Cristo, Deus irá julgar todos. Deus irá julgar todos. Mas nós que estamos debaixo da Tua graça, nós seremos acolhidos, nós seremos transformados, assim como diz a palavra do Senhor. Então os falsos profetas, eles vão tentar argumentar no grande dia: eu trabalhei pelo Senhor, eu profetizei pelo Senhor, eu curei pelo Senhor, eu ajudei pelo Senhor. Mas se ele não gerar os frutos de Cristo, primeiro, o trabalho foi em vão. Segundo, ele não trabalhou por Cristo. Quantas pessoas nós conhecemos que não têm gerado os frutos do Espírito? Quantas pessoas nós conhecemos que só falam, que fazem parte do primeiro grupo? Quantas pessoas tentam justificar os seus pecados quando é confrontado pela palavra de Deus? Infelizmente, meus irmãos, nós nos deparamos com isso dia a dia. Dia a dia. E hoje Jesus nos chama para que venhamos mudar de vida, estando atento a esse conselho, a esse ensino. Porque a nossa vida depende de um verdadeiro evangelho. A nossa vida depende de Jesus Cristo e a Tua verdadeira palavra. E após os falsos profetas tentarem argumentar, tentando ganhar alguma vantagem com Jesus, ele dá uma resposta direta, enfática. Nem sequer por um momento, ele quer dizer com essa resposta: nem sequer por um momento vos reconheci como meus, nem vos conheci como amigos. Meus irmãos, devemos entender que Cristo de fato ele é Deus. Ele tem um conhecimento ilimitado. Mas nesse contexto, Jesus ele quer trazer uma ideia de que esses profetas não eram seus amigos. Não conhecia como profetas dele. Não reconhecia como filhos dele. Então Jesus ele é bem direto. Nem sequer por um momento vos reconheci como os meus amigos, nem vos conheci. Então quando Jesus bane para sempre essas pessoas que desprezou a sua lei, que no caso são obreiros da iniquidade, ele os está condenando à eterna destruição, em corpo, em alma
E o pior de tudo, meus irmãos, longe de sua presença amorosa. Então todos aqueles que são verdadeiros cristãos, que seguem os verdadeiros ensinos, de profetas fiéis, de profetas que foram levantados por Deus, iremos sim ter uma caminhada de sucesso, uma vida de santidade, de uma vida correta, de uma vida que agrada a Deus. E claro, meus irmãos, também é possível que até os falsos profetas falem a verdade. E se nós olharmos no contexto do Antigo Testamento, quantas vezes Deus usou profetas que não eram seus profetas, mas que falavam verdades. Mas isso não quer dizer nada. E nós, meus irmãos, só iremos conseguir identificar os verdadeiros profetas que Deus levanta se nós analisarmos os frutos. Se nós analisarmos a vida. Quando eu disse no verso 16 e 20 que nós devemos estar atentos aos frutos, e o fruto ele traz essa ideia de uma vida completa. Não é somente o ensino, mas nós percebemos que o ensino reflete na vida. E a vida errada deturpa não só a palavra, mas também conduz as outras pessoas a estarem cada vez mais longe de Deus. Meus irmãos, gostaria de partir para a conclusão e depois da conclusão, duas aplicações. Todo aquele que ouve e segue os falsos profetas vivem de acordo com seus ensinos e eles não são de Jesus. Que não sejamos como aqueles que irão abandonar a fé, como descrito na primeira carta de Timóteo, capítulo 4, versículo 1, que diz o seguinte: Ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé, por obedecerem a espíritos enganadores e a ensino de demônios. Repetindo, meus irmãos, que não sejamos como aqueles que irão abandonar a fé, conforme escrito em 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 1. Ora, o Espírito afirma expressamente que, nos últimos tempos, alguns apostatarão da fé, desistir de Cristo, desistir do Evangelho, por obedecer a espíritos enganadores, os falsos profetas, os falsos ensinos, que são ensinos de demônios, assim como diz no livro de Tiago. Tiago nos dá essa ideia de que o ensino que não é de Deus, meramente humano, é ensino de demônios. E o apóstolo Paulo também nos alerta no livro de Gálatas, na carta aos Gálatas, capítulo 1, versículo 9. Se alguém vos anunciar outro evangelho, além do que já recebeste, seja anátema, seja maldição. Então, meus irmãos, que possamos descartar o evangelho adulterado e que venhamos abraçar o verdadeiro evangelho. E o verdadeiro evangelho, meus irmãos, está contido nas Sagradas Escrituras, aonde nós vemos Deus de forma gloriosa, soberana, providencial. Ele, de fato, colocou toda a sua vontade. Ele revelou tudo o que queria para nós na Bíblia Sagrada. E se nós não abraçarmos esse livro como se a nossa vida dependesse dele, e de fato depende, nós não iremos conseguir identificar os falsos profetas, nós não seremos capazes de saber qual fruta aquela árvore tem dado, se é boa, se é ruim, se eu tenho sido alimentado por uma fruta boa, se eu tenho sido alimentado por uma fruta ruim. Duas aplicações, meus irmãos. Primeiramente, precisamos aplicar, de fato, a Sagrada Escritura diariamente em nossas vidas, como eu disse agora há pouco. Na carta a 2 Timóteo 3,16, capítulo 3, verso 16 e 17, diz o seguinte: Toda Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Assim, diz a palavra do Senhor, meus irmãos. Ela irá nos educar na justiça. Ela irá nos conduzir à perfeição, viver a perfeição que Cristo exige de nós. Mesmo reconhecendo que nós não iremos alcançar a perfeição de Cristo, mas nós devemos gastar nossa vida buscando viver como Cristo e ter Ele como modelo em todas as esferas de nossas vidas. Eu comecei trazendo uma ideia de que nós somos bombardeados com várias informações, mas que possamos também usar as redes sociais para que nós sejamos luz, que nós sejamos
sal, que nós sejamos aquela minoria que futuramente pode ser a maioria, aonde vai pregar um verdadeiro evangelho, aonde vai apresentar Cristo, Cristo verdadeiro, Cristo bíblico, e não Cristo falso, não Cristo caricato. Nós vemos Cristo como Papai Noel, só pedimos, não vemos arrependimento. Que nós possamos ter essa conduta e apresentar aquelas pessoas que têm se alimentado de frutos ruins e que nós venhamos produzir bons frutos, como está no livro de Gálatas, capítulo 5, a partir do verso 22, ele vai trazer os frutos do Espírito. E a segunda e última aplicação, meus irmãos, precisamos ser como os bereanos, examinar todo o ensino que recebemos. E de fato, esse verso aqui, no livro de Atos, capítulo 17 e 11, ele vai resumir todo esse nosso estudo, de estarmos atentos, de estarmos espertos, de estarmos com os olhos fitos em Cristo e cada vez mais nos afastarmos desses ensinos de demônios. Atos 17 e 11 diz o seguinte: ora, estes de Bereia eram mais nobres que os de Tessalônica, pois receberam a palavra com toda a avidez, examinando as Escrituras todos os dias, para ver se as coisas eram de fato assim. Repetindo a parte B, meus irmãos, examinando as Escrituras todos os dias, para ver se as coisas eram de fato assim. A parte B, meus irmãos, nos conduz a examinar a Escritura todos os dias. Olha o conselho: examine a Escritura todos os dias, para saber se de fato as coisas eram assim, se de fato esses profetas têm pregado o verdadeiro evangelho. E gostaria de finalizar com uma oração. Deus Altíssimo, mais uma vez nos apresentamos diante do trono da graça. Nos colocamos, Senhor Deus, humildemente, aqui como igreja, suplicando que o Senhor nos quebrante, Pai, que o Senhor possa nos ajudar a examinar a Tua Escritura dia após dia, Senhor Deus, e saber identificar os perigos que o mundo nos traz. Os perigos que constantemente, Senhor Deus, nós presenciamos no dia a dia de nossas vidas. Faça-nos cristãos fiéis ao Senhor Jesus Cristo. Faça-nos cristãos que ouve Cristo, segue Cristo, viva Cristo, e que sejamos essa influência para esse mundo, Senhor Deus, que infelizmente jaz do maligno. Que sejamos moldados pelo poder do Teu Santo Espírito, Pai, porque é Ele que nos capacita a não somente lermos a Tua Palavra, mas entendermos a Tua Palavra. É Ele que irá nos auxiliar, Senhor Deus, até o dia que nós iremos partir para o Senhor, ou o Senhor vier antes, ou se o Senhor vier antes. Tenha misericórdia de nossas vidas, Pai. É no nome de Jesus Cristo que eu te peço, Pai, juntamente com a igreja, que o Senhor possa abençoar a vida de cada irmão, que essa palavra entre em seus corações, que quebrante também, Senhor Deus, as nossas vidas, Pai. É no nome do Teu Filho amado, Pai, que eu te peço. Amém.